Irmãos, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor. Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus em Jonas capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. A palavra de Deus nos diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém. O livro do profeta Jonas, já preguei aqui 2 vezes nesse livro anteriormente, e a gente falava que ele não é o livro do profeta teimoso, do profeta fujão, ou o livro do grande peixe que engole o homem. Mas o livro do profeta Jonas é o livro do Deus gracioso que está comprometido em uma missão, numa missão de salvar e trazer pecadores para si mesmo. Um Deus que está comprometido consigo mesmo. E neste compromisso que ele tem consigo mesmo, ele busca levar os pecadores, aqueles que estão rebeldes contra ele, a se reconciliarem. E isso vai ser demonstrado tanto na vida de Jonas, o profeta que vai ser chamado à reconciliação, como também na vida dos ninivitas. Os ninivitas, que são um povo pagão, um povo fora do povo de Deus, mas que Deus busca reconciliar este povo com Ele mesmo. E encontramos nessa história de Jonas, Deus chamando Jonas a primeira vez. Jonas, vai a Nínive e proclama uma mensagem contra aquela cidade. Jonas se levanta, se dispõe e vai, mas ao caminho contrário. Deus diz para ele ir em uma direção, ele vai na direção oposta, porque ele não queria ver o arrependimento dos ninivitas. E nós conhecemos a história
de Jonas. Ele pega um barco em Jope e vai em direção a Tarsis, mas no meio do caminho vem uma grande tempestade. Essa tempestade força os marinheiros a lançarem Jonas no mar. Jonas é lançado ao mar, e quando ele é lançado, Deus envia um grande peixe que engole o profeta, e ali a sua vida é preservada. No ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor, reconhece que ao Senhor pertence a salvação e que agora ele irá até Nínive. Então o peixe vai, vomita Jonas, e o Senhor agora está comissionando novamente Jonas, uma segunda vez. E aqui eu quero pontuar a primeira verdade que a gente pode encontrar nesse texto. Deus leva pecadores ao arrependimento. E aqui, no caso específico, Deus leva o profeta ao arrependimento. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Agora que Deus havia tratado com Jonas, havia mostrado a sua graça para com Jonas, Jonas havia mais uma vez experimentado da graça de Deus, da sua misericórdia, ele comissiona Jonas novamente. E Jonas agora está arrependido e vai cumprir o desígnio de Deus. Vai para a cidade de Nínive proclamar contra ela a mensagem que Deus havia lhe mandado. Deus, Ele não precisa de nós, essa é a grande verdade. Deus, Ele não precisa de homens para cumprir a sua missão. Deus, Ele não necessita de mim, Ele não necessita de você, Ele não necessita de pessoa alguma para cumprir sua missão. Mas Ele é o Deus que escolheu cumprir a sua missão, realizar a sua missão por meio de homens. E Ele faz isso trazendo esses homens ao arrependimento. E quando esses se arrependem, quando esses se voltam para Deus, eles são iluminados, eles são transformados e enviados para outros pecadores, para chamar outras pessoas ao arrependimento, para que outros possam também se reconciliar com Deus, assim como o profeta foi reconciliado. Algumas pessoas pensam que a salvação, ela se encerra no momento da conversão, que você ouve a mensagem, você se arrepende, você faz a sua pública profissão de fé e ali se encerrou a sua salvação. Você está salvo. E é somente isso que Deus requer de você. Mas a nossa salvação, ela é uma salvação para participar da vida de Deus, para participar da missão de Deus. A nossa salvação, ela é uma salvação que tem efeitos em toda a nossa vida, em tudo que fazemos. A nossa salvação, o nosso chamado, a nossa reconciliação, é um chamado também para que nós possamos participar da missão de Deus, de reconciliar. É esse o ministério que Paulo diz que foi nos entregue, o ministério da reconciliação.
Precisamos, como o profeta, nos arrepender. Precisamos nos voltar para Deus, mas depois disso, precisamos fazer como Ele e cumprir aquilo que Deus nos ordena. Uma segunda coisa, uma segunda verdade que nós podemos tirar desse texto é a urgência da missão. Capítulo 3, o verso 2 diz: dispõe-te e vai. Deus diz a Jonas pela segunda vez: Jonas, dispõe-te e vai. Aqui há uma expressão idiomática que poderia ser melhor traduzido por vá agora, vá imediatamente, não espere, não retarde a sua ida, você precisa ir imediatamente, Jonas. Alguém poderia pensar que esta ordem de Deus é uma ordem de urgência, porque Jonas postergou a sua ida, porque Jonas fugiu, porque Jonas foi em outra direção, então Jonas já estava atrasado para pregar a mensagem que Deus lhe mandou. Mas a verdade é que não, porque se nós formos para o capítulo 1, Deus diz a mesma coisa quando chama Jonas pela primeira vez: Jonas, dispõe-te e vai. Jonas vai imediatamente. Desde o primeiro momento, a missão era urgente. A missão não poderia ser postergada. Há uma seriedade nesse chamado. Uma seriedade que o profeta deve considerar. Ele precisa ir com urgência. Ele precisa ir imediatamente. Esse texto me lembra um aspirante a discípulo de Jesus que certa vez se apresenta e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores, mas deixa primeiro eu ir enterrar o meu pai. E Jesus diz àquele homem: olha, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Tu, porém, prega a palavra. Jesus está novamente aqui mostrando como a mensagem da missão é urgente. As pessoas estão morrendo. E alguém precisa proclamar o reino que dá vida, o reino que livra da morte, a mensagem do reino que reconcilia as pessoas com Deus. Aqui a gente ainda pode abrir um parênteses para tratarmos de maneira específica dentro do nosso contexto. Nós estamos chegando ao final do ano, vamos realizar eleições para as sociedades internas, eleições para a liderança da igreja. E muitas vezes nós nos omitimos por achar que Deus ele pode aguardar a nossa disposição. Deus ele pode esperar. Então, chegamos nesse momento de eleição e algumas vezes não nos dispomos. Não, isso não é para mim. Isso daí é para
é para outro. Isso é para aquele irmão que está mais tempo na igreja, está mais engajado, aquele irmão que sabe mais. Mas isso não é verdade. Deus comissionou a cada um de nós. Nós não precisamos mais, como profeta, ouvir Deus falar audivelmente conosco. Deus vir no nosso ouvido e dizer assim: olha, dispõe-te, vai. Nós já fomos comissionados e nós precisamos entender isso. Quando chegar a eleição das sociedades, cada membro de sociedade, cada associado precisa se dispor, precisa entender que Deus está chamando ele para trabalhar de maneira específica, servindo a sua igreja. Você não precisa de sinal, de uma confirmação. Algumas pessoas têm isso em mente. Não, eu só vou aceitar determinado cargo se Deus me der um sinal. Você não precisa disso. Deus, Ele já lhe diz: dispõe-te e vai. Vai imediatamente. Ainda, nós não precisamos de uma função na igreja para servirmos. Nós não precisamos ser comissionados em um cargo específico, porque já fomos chamados por Deus para servir a sua igreja. Cada um de nós foi chamado para servir. Não podemos fugir disso. Não podemos postergar esse chamado. Não podemos fazer como Jonas fez da primeira vez. Não, eu vou em outra direção. Deus está me dizendo para ir para Nínive, mas eu vou é para Tarsis. De maneira nenhuma. Nós devemos fazer agora como o profeta arrependido. Deus diz: dispõe-te e vai, e Jonas vai. Em terceiro, o texto ainda nos mostra que o nosso chamado ele é desafiador. O nosso chamado para a missão é um chamado que nos desafia. O texto nos diz que Jonas é chamado a pregar para a grande cidade e proclamar uma mensagem contra ela. Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas é um israelita, um profeta do reino de Israel, do reino do norte, um reino que, vez ou outra, estava em guerra com a Síria, cuja capital era Nínive. Ou seja, Jonas é comissionado a pregar contra seus inimigos. Ir até onde seus inimigos e pregar uma mensagem a eles. Aquele povo de Nínive era conhecido por sua crueldade, sua maldade, sua perversidade. Principalmente nas guerras. Eles não tinham qualquer tipo de piedade contra os seus inimigos, a favor de qualquer pessoa. Eles eram perversos. E Jonas sabia disso.
Jonas sabia dessa maldade daquele povo. A cidade também era uma cidade grande. Para as proporções da época, Nínive era uma grande cidade. Era uma cidade murada, uma cidade fortificada, cujo perímetro de muro dava em torno de 11 quilômetros. Era uma grande cidade. O texto nos diz também que Jonas precisaria de 3 dias para proclamar toda a sua mensagem contra aquela cidade. Isso se ele caminhasse o dia todo proclamando. Não era fácil para o profeta cumprir a sua missão. Era desafiador. E ele chega a Nínive e ele começa a proclamar a sua mensagem. Versículo 3, capítulo 3, verso 4. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E ele sai proclamando nas praças, nas ruas. Para nós é fácil reprovarmos Jonas, dizermos que Jonas foi desobediente, que Jonas descumpriu aquilo que Deus ordenava, que Jonas era um rebelde, que Jonas pecou contra Deus. Mas será que nós, na situação de Jonas, não faríamos igual ao profeta? Será que se nós fôssemos comissionados, na mesma situação de Jonas, a pregar aos nossos inimigos, a pregar àqueles que nós reputamos por iníquos, pecadores, perversos, e que não merecem misericórdia, nós obedeceríamos ao Senhor? Ou faríamos como o profeta Jonas? Senhor, isso não é comigo. Senhor, eu sei que Tu és Deus misericordioso, clemente, e que Tu perdoa os pecadores, então não dá para mim. Servir ao Senhor é desafiador, cumprir a sua missão é um desafio para nós. Requer de nós um amor sacrificial, requer de nós fidelidade, requer de nós um comprometimento com o próprio Deus, e não é fácil. Jonas, diante do desafio, ele correu para o outro lado. Mas após experimentar a graça e a misericórdia de Deus, livrando ele da morte, ele retorna para pregar a mensagem que Deus havia lhe ordenado. Nós que já experimentamos a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida, devemos também, como profeta, proclamar a mensagem de Deus, proclamar a sua verdade àqueles que nós consideramos os nossos inimigos, aqueles que reputamos menos dignos, que não são merecedores de ouvir a mensagem do Evangelho para que se arrependam. Devemos nos lembrar que nós já estivemos nessa condição e que Deus teve misericórdia de nós. Por fim, o texto ainda nos ensina que Deus, Ele produz bons resultados apesar de nós. O versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até
o menor. Jonas começa a proclamar a sua mensagem, uma mensagem que não dá inveja a pregador algum. Uma mensagem, um sermão que talvez seja o pior sermão das Escrituras. O sermão mais medíocre, o menor sermão de todos. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse era o sermão de Jonas. Um sermão que não tinha qualquer técnica de oratória, de homilética, de convencimento. Mas apesar do profeta, apesar da sua mensagem, Deus leva aquela cidade toda ao arrependimento. Deus faz com que todos se arrependam da sua violência, dos seus maus caminhos. E a gente vê no texto que não foi uma ordem dada pelo rei e o povo foi forçado a obedecer. Mas o texto mostra que primeiro o povo se arrependeu e o rei ficou sabendo. Então o próprio rei se arrepende e agora ordena que o povo jejue, que o povo se vista de saco, para que Deus os preserve. Deus, Ele não depende de nós, Ele não depende da nossa força, da nossa habilidade, das nossas técnicas, do nosso conhecimento, do nosso poder, para Ele produzir bons resultados. Porque Ele pode produzir bons resultados na nossa fraqueza, nas nossas debilidades, nas nossas limitações. Aquele sermão que, se fosse apenas pela capacidade de Jonas, não levaria ninguém ao arrependimento. Mas o Deus misericordioso fez uma cidade inteira se arrepender. Talvez nem Jonas acreditava que a mensagem dele fosse ter algum resultado. Talvez Jonas pregou essa mensagem de propósito. Eu não vou pregar uma grande mensagem, eu não vou tentar convencê-los, eu não quero que eles se arrependam. Então eu vou pregar aqui de qualquer jeito. Vou falar aqui essas poucas palavras. Quem escutar, escutou. Quem se arrependeu, se arrependeu. Mas ainda assim Deus foi poderoso. Se nós tivermos uma boa percepção de nós mesmos, nós vamos entender que nós somos fracos, limitados, que somos pecadores, que a nossa capacidade, ela não serve de muita coisa para Deus. Mas que Deus, Ele é poderoso para nós, na nossa fraqueza, superabundar a sua graça, o seu poder, e produzir por meio da fraqueza bons resultados. Como Paulo diz, que o poder de Deus era aperfeiçoado nele quando ele estava fraco. Assim também em nós, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar na força do nosso próprio braço, mas devemos confiar na graça e na misericórdia de Deus, que pode fazer em nós, por meio de nós e apesar de nós. Apesar de nós, Deus tem produzido bons resultados por meio das nossas vidas. E devemos confiar que Ele continuará
a fazer assim. Para concluir, tudo isso nós vemos de maneira perfeita em Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi comissionado desde a eternidade para ser enviado e morrer em favor dos pecadores, para levar pecadores ao arrependimento. Ele, em momento algum, foge do seu comissionamento, mas ele entende a urgência da missão. O Deus Pai diz: dispõe-te e vai. O Filho se dispõe e vai para proclamar a mensagem de reconciliação, cumprir o seu comissionamento, enfrentar o maior desafio que poderia existir, morrer em favor de pecadores, para que pecadores, seus inimigos, se arrependam e se tornem seus amigos. E apesar dele, de Jesus, ser o mais excelente dos homens, perfeito Deus, ter todo o poder, capacidade, habilidade, Deus resolve cumprir em Jesus Cristo a sua missão através da loucura da cruz. Jesus não cumpre a missão de Deus em pompa, em poder, em glória, mas ele cumpre a missão de Deus em sua fraqueza. Ele cumpre a missão de Deus do modo mais louco e improvável que uma pessoa poderia imaginar que alguém cumpriria a vontade de Deus, morrendo numa cruz. Por meio do seu sofrimento, ele vence o mal, ele vence o pecado, para produzir os resultados que Deus já havia determinado. E devemos nos lembrar disso. Deus, Ele trabalha, Ele faz da fraqueza o seu sucesso. E isso foi visto claramente em Jesus Cristo, na sua morte em nosso favor, que nos reconciliou com Deus.